Nesse momento, eu convido o prezado irmão, todos vocês que estão acompanhando aí esta live, que é um culto de adoração ao Senhor, que você possa nesse momento pegar aí a sua Bíblia, o seu celular. Eu convido você a acompanhar aqui o texto que será o texto básico para a mensagem desta noite. Está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E chegavam-se a ele, ou seja, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus possa abençoar a sua vida e que, ao receber a mensagem da palavra de Deus nessa noite, você possa aplicar, você possa fazer dela um instrumento para edificação da sua vida, para despertamento espiritual. E nós vamos meditar dentro dessa mensagem no seguinte tema: hoje, um dia de reencontro. Nesse texto, o texto foi lido do verso 1 ao verso 10, do capítulo 15 de Lucas. Nós encontramos aqui duas parábolas que foram contadas por Jesus: a parábola da ovelha e da dracma perdidas. Essas duas parábolas, elas são semelhantes e diferentes da terceira parábola, que começa a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Este capítulo ele é chamado por alguns pesquisadores, alguns teólogos, de galeria dos perdidos e achados, porque em todas elas ela conta a história de alguém ou de algum objeto que se perdeu, e depois ela narra também o reencontro, ou a volta, o retorno dessa pessoa, que no caso nós vamos encontrar um animal, um objeto, e depois uma pessoa. Então, nós vamos ver aqui as semelhanças dessas duas primeiras parábolas contadas por Jesus e a diferença delas para a terceira. Muito bem. Na primeira e na segunda, nós vamos ver que o perdido, na primeira, não é um ser humano, é um animal. E na segunda também não é um ser humano, conforme na terceira. É um objeto, é uma dracma, ou seja, uma moeda. Mas nós encontramos aqui as semelhanças. Quais são as semelhanças? Que tanto na primeira quanto na segunda, tanto na primeira quanto na segunda, na primeira, a ovelha que se perdeu, o dono da ovelha ele vai em busca dessa ovelha, ele sente a falta da ovelha. E na segunda, a mulher que também tinha 10 dracmas, ela sente falta dessa dracma, dessa moeda que perdeu, e ela procura, diz aqui que ela procura com diligência, ou seja, com ansiedade. Ela quer encontrar o mais rápido possível
essa moeda perdida. Conforme nós vamos ver aqui, né, conforme nós vamos ver aqui no capítulo 15, versículo 4 e 5, né, falando aqui que aquele pastor, né, ele tinha 100 ovelhas, né, uma se perdeu, ele deixa aqui as 99 no deserto e ele vai em busca daquela que se perdeu, tá? No versículo 4, no versículo 5, e depois falando sobre a mulher que perdeu a dracma, né? No versículo 8 diz aqui também que aquela mulher, ela acende uma candeia, né, ou seja, um lampião, ou uma lamparina, que era a iluminação da época, ela varre a casa, né, e ela busca com diligência até encontrar aquela moeda. Então, a semelhança entre essas duas parábolas e a diferença, por quê? A terceira parábola, que é a do filho pródigo, é o filho que resolve voltar. O pai não vai atrás dele, é ele que resolve voltar, conforme está lá no versículo 17 e 18 desta parábola, que inclusive nós, né, trouxemos um sermão sobre esta parte, né, do filho pródigo há uns domingos aí atrás. Agora, outra coisa que eu quero pensar com os irmãos, que essas duas parábolas, elas parecem mais um questionamento, assim, né, de Jesus para com os fariseus e escribas. Olha bem, no capítulo 15, no versículo 1 desse capítulo 15, diz aqui: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, olha bem, diz aqui que os publicanos e os pecadores, os publicanos nós sabemos que eram aqueles que eram os cobradores de impostos. Inclusive, temos aquela passagem de Zaqueu, né, do encontro de Zaqueu com Jesus, que fala que ele era um publicano. Então, os publicanos eram aqueles cobradores de impostos e que eram considerados pelos fariseus e pelos escribas como indignos de cultuar nas assembleias santas, porque eles eram acusados de roubar, desviar os recursos públicos. É o que nós hoje chamamos de corruptos. Eles eram corruptos, eles eram julgados, né, pela comunidade judaica como corruptos, né, na profissão deles. E os pecadores, quem eram os pecadores? Eram as meretrizes, eram aqueles que viviam numa vida errônea de pecado, eram os beberrões, eram as meretrizes, né, as prostitutas. Então, diz aqui que essa classe de pessoas, né, elas se achegavam a Jesus, né, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E isso incomodava muito os fariseus, os escribas, que eram ali do judaísmo, né, que eram profundos conhecedores da lei judaica e que se julgavam, né, assim, consagrados, que se julgavam santos. Então eles achavam que eles tinham que manter uma distância e eles achavam errado esse negócio de Jesus estar lá, né, conversando com esse pessoal e batendo papo. E em alguns momentos aqui Jesus até se hospedou na casa deles, almoçou com eles, né? Então eles achavam isso errado. Então, quando o texto narra aqui que esses publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo a palavra de Deus diz aqui que os fariseus e escribas começaram a murmurar, ou seja, criticar Jesus, condenar Jesus, julgar e condenar Jesus, porque ele estava recebendo esses pecadores e em alguns momentos também comendo com eles. Então, irmãos, por esse motivo é que Jesus ele conta essas duas parábolas, mas assim como um questionamento, né? Ele está trazendo aqui para os publicanos e os fariseus
que eles deveriam dar mais importância às pessoas. Por quê? Para um fariseu, né, para um publicano, eles consideravam que uma ovelha ou uma moeda tinha um valor muito maior, né, do que uma pessoa, um ser humano, já que eles discriminavam, né, essa classe social de pessoas que eram os publicanos e os pecadores. Por isso que Jesus conta aqui, olha, Jesus usa aqui a parábola da ovelha perdida, dizendo aqui que, contanto que havia um pastor, e esse pastor ele tomava conta de 100 ovelhas, e de repente uma ovelha dessas ela dispersa, ela deixa, né, o restante das ovelhas ali, né, do rebanho, e ela se perde, ela se afasta. Mas aí o pastor aqui, mesmo com as 99 ovelhas ali do aprisco, ele sente falta daquela ovelhinha que se perdeu. Então por que ele usa aqui a parábola da ovelha? Porque os judeus davam mais valor a uma ovelha do que a um ser humano. Não sei se vocês não lembram daquela passagem em que, mais uma vez, os fariseus, né, os saduceus, eles estavam ali criticando Jesus porque Jesus curava no sábado. Porque Jesus estava curando no sábado. Jesus operou muitos milagres no sábado exatamente por causa disso. E no sábado, para eles, não podiam fazer nada, segundo a lei judaica. E então Jesus falou assim, olha, eu não me lembro o texto agora, mas Jesus falou assim para eles: se vocês verem, né, se acontecer de no sábado uma ovelha do rebanho de vocês cair no buraco, né, quebrar uma pata e ela ficar, né, lá dentro do buraco, dentro do abismo, vocês vão deixar ela morrer no sábado? Só porque é sábado vocês não vão lá socorrer a ovelhinha? Porque Jesus sabia que eles faziam isso, porque tinha todo um interesse financeiro e não se contentavam de jeito nenhum em ter um prejuízo financeiro, um prejuízo material. Então, com certeza, mesmo sendo sábado, eles iam sair da sua casa para ir lá salvar aquela ovelha, para tirar aquela ovelha do buraco, do abismo. Então Jesus falou assim, Jesus estava mostrando para eles, quem tem mais valor? Uma ovelha que cai no buraco ou uma pessoa que está precisando de ajuda, precisando de um milagre? Jesus queria dizer para eles, por que eu não posso curar no dia de sábado? Por que eu não posso, né, operar um milagre na vida de uma pessoa, curar a pessoa de uma enfermidade, livrar a pessoa de um sofrimento no sábado, e vocês podem socorrer a ovelhinha que cai lá no buraco? Então por isso que Jesus conta aqui, né, essa parábola da ovelha. E o que Jesus está mostrando aqui? Jesus está colocando aqui essas ovelhas como seres humanos, ele está ilustrando essas ovelhas como seres humanos. E Jesus está mostrando para eles que eles eram esses 99, as 99 ovelhas, que estão ali bonitinho, estão ali pertinho do pastor, que eles achavam que estavam ali perto de Deus, né? E aquela ovelha que se perdeu, aquela 100ª ovelha, era exatamente, está representando essa classe de pessoas, os publicanos, os pecadores, aquelas pessoas que eram discriminadas por eles. Mas ele está mostrando aqui que na visão de Deus e dele mesmo, que é Jesus, que ele fala lá, eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, está lá em João capítulo 10. Né? Então, o que ele está mostrando aqui? Que o pastor aqui é diferente, né? Ele deixa as 99 ovelhas ali e ele vai em busca daquela que se perdeu, que representa aqui, né, os publicanos e os pecadores. O que não estava acontecendo com eles. No farisaísmo, eles se contentavam ali em ficar ali junto com as 99 ovelhas, que eram eles, aqueles que seguiam a lei, que achavam que, né, que a lei para eles era tudo. E aquele que dispersava, que estava disperso, né, que estava afastado ali do rebanho, para eles essa pessoa não tinha importância nenhuma.
ela podia morrer lá no meio dos espinhos, ela podia ser devorada pelos lobos, né? Que para eles não tinha importância nenhuma, eles não se importavam por essa centésima ovelha. Então, irmãos, veja como Jesus ele age, como Jesus agia, né, para mostrar a realidade espiritual na vida ali daqueles líderes, né, do farisaísmo, né, do judaísmo. E a mesma coisa ele está dizendo aqui da mulher. Por quê? O ouro, a prata, as riquezas, né, aqueles homens ali eles brigavam por coisas materiais, né? Eles só queriam, né, tanto que lá no Antigo Testamento, a prosperidade que o Antigo Testamento reconhece é a prosperidade financeira, a prosperidade material. Então eles faziam de tudo, eles brigavam, eles lutavam para ter uma prosperidade financeira. Então essa segunda parábola aqui que Jesus conta daquela mulher, né, vai falar aqui também a respeito da moeda. Essa dracma, a gente vivendo aqui, essa dracma, essa moeda chamada dracma, ela tinha um outro nome também, ela era chamada dárico. E essa moeda no passado, ela foi muito valiosa. Esse nome dárico é porque essa moeda, ela foi instituída no tempo do rei persa, o rei Dario. Lembra os irmãos lá na época de Daniel? Então, o rei Dario, aquele que lançou Daniel na cova dos leões, então, é daquela época, essa moeda dracma. Ela tinha um outro nome, dárico. E naquela época essa moeda ela tinha um grande valor, as pessoas brigavam. Quem tinha uma moeda dessa em casa, a pessoa era riquíssima. Já no tempo de Jesus, essa moeda tinha desvalorizado bastante. O seu valor, se comparado hoje à nossa moeda, talvez ela valeria apenas uns 25 reais. Mas era o dinheiro que aquela mulher tinha. Ela tinha 10 moedas, né? Então vamos dizer que ela tinha ali uns 250 reais. Mas era tudo que aquela mulher tinha. Talvez aquele dinheiro, esse valor já estava comprometido para aquela mulher pagar algumas contas. E de repente, olha bem, aquela mulher conta ali as suas moedinhas e está faltando uma moeda. E aquela mulher então fica desesperada porque desenterrou ali aquele valor que para ela era tão necessário, tão importante. E aquela mulher ela vai lá e procura, varre a casa, tira as coisas de lugar, acende a luz para clarear melhor o ambiente. Diz aqui que ela procurou com diligência, né, até achar aquela moeda. Então, talvez quando Jesus contou ali, falou sobre a dracma, aqueles homens ali que eram ricos, poderosos, pensaram assim, por que ele está falando sobre a dracma? Por que ele não fala sobre um outro dinheiro? Só, irmãos, que ao mesmo tempo eu pesquisei sobre essa moeda, ela não valia tão pouco assim. Porque apesar de, se fosse nos dias de hoje, ela valia 25 reais, mas era o salário de um dia para aquelas pessoas ali. Então aquela mulher ela tinha guardado ali o salário de 10 dias. Mas mesmo assim, né, um salário de 10 dias, para aqueles homens que eram tão ricos, talvez não tivesse tanto valor assim. Eles pensaram assim, por que Jesus está contando, falando sobre a dracma? É porque uma moedinha daquela, para aquela mulher, que só tinha aquela quantidade de dinheiro, valia muito. Então, o texto nos mostra aqui, né, nos dá a entender, que mesmo aquela mulher ficando ainda com 9 moedas, mas aquela uma que se perdeu ia fazer falta ali para aquela mulher. Senão ela não ia procurar. Assim como aquela única ovelha, aquela centésima ovelha que deixou o aprisco. Que o pastor, mesmo tendo 99, foi em busca dela. Foi buscá-la. Então, o que ele mostra mais uma vez? Que essas 9 moedas eram eles. E que essa 10ª moeda representava aqui aqueles publicanos e pecadores
que eram discriminados pelos fariseus. Muito bem, irmãos. Depois, em ambas as parábolas, o que acontece? Diz aqui que tanto aquele pastor que foi em busca, né, daquela ovelha que estava perdida, ele fica cheio de alegria quando ele encontra aquela ovelha. E ele, com todo cuidado, ele tira aquela ovelha ali do meio dos espinhos, aquela ovelha que estava ali à mercê das feras, né? E aquele pastor, ele pega aquela ovelha, coloca ela com todo carinho nos seus ombros e traz com prazer para junto das outras ovelhas. E diz aqui que quando ele chega, quando há o reencontro daquela ovelha perdida com as outras ovelhas ali no aprisco, junto ao rebanho, diz aqui que ele chama os seus amigos e vizinhos, e diz aqui que ele diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A mesma coisa faz aquela mulher. Aquela mulher está ali desesperada procurando a moeda, e quando ela acha aquela moeda, diz aqui também lá no versículo 9, olha, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então Jesus está falando aqui que para os fariseus, os pecadores, para os fariseus e os escribas, para aqueles mestres ali do judaísmo, eles não estavam nem interessados em buscar a ovelha que se perdeu, ou a moeda que se perdeu, e muito menos alegres daquelas, daquela ovelha, daquelas dracmas estarem sendo reencontradas. Porque à medida que aqueles publicanos e pecadores se achegavam a Jesus, era um reencontro que eles estavam tendo, uma oportunidade de estar ali ao lado de Jesus, o que os fariseus e os escribas não proporcionavam para eles. Junto aos fariseus e escribas, eles nunca iam ter essa oportunidade de serem abraçados, de serem incluídos ali. Pelo contrário, eles sempre foram tratados como verdadeiros marginais, pessoas que estavam à margem da congregação de Israel. A eles não era permitido entrar e nem cultuar nas assembleias santas, no templo ou nas sinagogas. Então, isso nos faz refletir, irmãos, que hoje muitas igrejas também, muitas de nossas igrejas, funcionam como um farisaísmo. Por quê? Porque nós nos consideramos os 99, estamos satisfeitos em sermos os 99. Não estamos dispostos a buscar aquela centésima ovelha, aquela que está faltando no nosso meio. Nós nos contentamos em sermos apenas 9 moedas. Nós não temos interesse de ir lá e achar a 10ª moeda, a que completa realmente esse valor total. Se formos olhar, formos analisar aqui, aquela centésima ovelha representava apenas 1% do total daquele rebanho. E aquela 10ª moeda representava apenas 10%. É uma quantidade bem, assim, vamos dizer assim, inferior, simbólica em relação ao valor total. Mas Jesus está mostrando aqui que eles tinham um grande valor, olha bem, um valor até maior, porque aqui no versículo 7 ele diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu. Aqui Jesus já começa a trazer para o lado espiritual. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha bem, Jesus aqui deu vamos dizer assim, um tapa ali, uma chicotada ali nos fariseus, dizendo: olha, tem muito, alegria maior no céu por um pecador que se arrepende, ou seja, por uma ovelha que retorna, ou por uma moeda que é encontrada, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento.
Ele estava dizendo aqui que na área espiritual, né, na interpretação espiritual, o que tem valor, né, o que tem valor é aqueles que são reencontrados, né, eles têm um valor muito maior do que aqueles que permanecem ali, que no caso aqui representavam, né, os fariseus e os escribas. Os 99 aqui, as 99 ovelhas, são os fariseus e os escribas, assim como as 9 moedas. Muito bem, irmãos. Então, a que conclusão que nós chegamos aqui? Nós já estamos caminhando aqui para a nossa conclusão, né? O que esse texto aqui nos dá a entender? Primeiro, na parábola das ovelhas, ou seja, da ovelha perdida, né? na primeira parábola, o que nós vamos ver aqui? Que o personagem aqui é um animal, né? Um animal irracional, mas ele tinha grande importância para os criadores de gado da época, né? Os fariseus, eles davam mais valor a uma ovelha, por uma ovelha, do que, né, por um ser humano, um pecador, né? E na segunda parábola, ainda nessa primeira parábola, né, nós vemos aqui que aquela ovelha, ela se dispersou do meio das outras, talvez por distração, né, talvez sem refletir nas consequências, e acabou se perdendo. Tem muitas pessoas que se dispersam, né, também no meio cristão, né, por uma distração, ou às vezes porque não refletem nas consequências e elas acabam perdidas e sem ter uma noção de como voltar, de como ter um reencontro com os demais. Nós vimos aqui isso já. Apesar de representar 1% das ovelhas, né, o pastor deixa as outras e vai em busca dela. E que é uma alegria diante do reencontro dela com o seu rebanho, com o rebanho. O que nós podemos aprender aqui na segunda parábola? A parábola da dracma perdida. Primeiro, que é uma moeda. E uma moeda que, como nós falamos aqui, já estava um tanto desvalorizada. Que ela representava 10% apenas do total. E por ser uma peça de metal, ela foi perdida, ou talvez esquecida em qualquer lugar. Nós não sabemos, né? Quantas coisas que às vezes nós consideramos perdido dentro da nossa casa, algum objeto, mas às vezes não está perdida, porque nós esquecemos, colocamos em algum lugar, e nós não lembramos onde nós colocamos esse objeto. Então, por ser um objeto de metal, talvez tenha acontecido isso. E a outra parte aqui dessa parábola, a sua proprietária, a proprietária daquela moeda, a dona daquela moeda, mesmo assim ela sente sua falta. Ela não se contenta com as outras 9 e vai procurá-la. E finalmente, como na primeira parábola, a alegria após, né, aquela moeda ser reencontrada. E a dona daquela moeda, né, ela vai lá e ela chama as vizinhas e amigas e faz uma festa. Então, nós colocamos aqui uma observação, que em ambos os casos, Jesus queria mostrar o descaso das religiões da época, né, pelas pessoas. Eles davam mais valor às coisas e objetos do que às pessoas que estavam ao seu redor. E hoje, irmãos, o que nós poderíamos refletir sobre as religiões? As religiões que estão em nosso meio. Será que as igrejas de hoje têm dado mais valor às pessoas ou a objetos? Ou a animais? Estamos aí na era, né, em que as pessoas têm valorizado, às vezes uma família, ela tem valorizado mais um animal do que uma criança abandonada. Recolhe um animal ali, não estou querendo dizer aqui que não deve se tratar um animal com carinho, com cuidado, né? Não deixá-lo sofrer, mas tem muitas pessoas que estão dando mais valor a um animal, né, do que uma criança, né? Uma criança abandonada, uma criança que foi abandonada
pelos pais, que está passando fome. Então, em relação à igreja, né, a nós como igreja, como rebanho, será que nós estamos satisfeitos, né, com os nossos 99, com as nossas 9 moedas, ou nós estamos sentindo falta daqueles que se dispersaram, daqueles que se perderam? Vale a pena refletirmos sobre isso, né? E por último aqui, que em ambos os casos houve alegria e festa, por causa do reencontro, tanto da 100ª ovelha, quanto da 10ª moeda. E aí dentro dessa parte aqui, que é a parte final dessa mensagem, eu queria concluir com os irmãos o seguinte: eu queria pensar junto com você, eu gostaria que você refletisse nesse momento, né? Que talvez, nesse momento em que eu estou falando aqui com você, talvez eu esteja falando para alguém que esteja numa situação parecida com aquela ovelha que se encontrava dispersa do rebanho. Ou quando aquela moeda que foi perdida dentro de casa. Aquela moeda, ela se perdeu dentro de casa. Talvez nesse momento você esteja se sentindo perdido, sabe? Você esteja se sentindo desligado do mundo em que você vive. Ainda que dentro da sua família, mas você está perdido, sentindo perdido dentro da sua família. Ainda que dentro da igreja, você fazendo parte de uma igreja, de um aprisco, mas você está se sentindo perdido, está se sentindo desligado, à margem da sua realidade. Talvez você esteja perdido dentro do seu contexto familiar, mas você mantém isso, você está satisfeito com isso. Talvez você há muito tempo não tenha mantido um relacionamento amigável, prazeroso com seus familiares, porque você está perdido dentro da sua própria casa. Talvez você esteja perdido nesse momento dentro do seu relacionamento conjugal. Talvez você já não saiba mais o que fazer. Talvez você dispersou, né, desse relacionamento conjugal de tal forma que você não sabe mais como retornar ao ponto de partida. Aquele dia em que você, lá diante do altar do Senhor, você jurou fidelidade, você jurou para a sua esposa, né? A esposa jurou para o seu esposo que estariam juntos até que a morte os separe. Mas talvez hoje você está perdido dentro desse contexto. Você está perdido dentro do seu relacionamento conjugal. Você já não olha mais para o seu cônjuge da maneira que você olhava logo assim que vocês se casaram. Então pense bem a respeito disso. Pensa que o seu retorno, como tema da mensagem de hoje é um dia de reencontro. Hoje é um dia de você ser achado. E eu quero dizer aqui que, ao contrário da parábola, conforme eu disse da parábola do filho pródigo, que ele voltou sozinho, ele refletiu e voltou, aqui não. Aqui o pastor foi buscar a ovelha. Aqui a dona da moeda foi lá procurar. E Jesus está te procurando também. De acordo com a mensagem desta noite, Jesus está procurando você. Jesus está indo em busca de você para que você volte. Volte ao ponto de partida, para que você você volte para um reencontro de seja qual for o relacionamento, seja relacionamento com Deus, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento com a sua família, não importa. Deus quer que hoje seja um dia de reencontro na sua família. Hoje é um dia de reencontro. E eu quero dizer para você aqui que a ovelha, conforme eu já falei aqui, a ovelha que saiu daquele rebanho, ela não tinha condições de raciocinar, porque ela era um animal irracional. Mas você tem condição de raciocinar no lugar onde você está. Muito menos a moeda era um objeto. Como que aquela moeda, ela ia gritar por socorro, ela ia dizer, eu quero voltar e me juntar às outras 9 moedas. Ela não tinha condição de fazer isso. Mas no caso do ser humano,
como no caso do filho pródigo. A peça fundamental é a reflexão, é o raciocínio, é raciocinar. E essa peça fundamental se chama arrependimento. Arrependimento. Reconhecimento dos erros. Reconhecer que todos nós erramos em alguma coisa, algum dia na nossa vida. Mas é não ficar com complexo de culpa, dizendo, eu sou culpado disso, e por isso eu não tenho mais jeito, e por isso que aconteceu na minha vida não tem mais recurso, não tem mais jeito. Não. Porque com o reconhecimento dos nossos erros e arrependimento, nós podemos sim ter um reencontro, seja qual for a situação que a gente esteja enfrentando. Agora, sem arrependimento e sem reconhecimento dos erros, não há como haver o perdão genuíno. Então é isso que Jesus está mostrando ali para aqueles fariseus. Ele estava dizendo, olha, esses que estão dispersos, que no caso aqui são os publicanos, né, e os pecadores, esses que estavam dispersos, eles estão reconhecendo o seu erro, eles estão voltando, eles estão se arrependendo, eles estão partindo para um reencontro. E por que vocês estão discriminando eles? Por que vocês não querem recebê-los de volta? Então é esses dispersos que Jesus está interessado. Jesus está mostrando isso. Jesus está interessado nessa noite em ouvir você. Em ouvir, assim como ele estava ouvindo ali aqueles pecadores e aqueles publicanos. Jesus está interessado em ouvir também o seu lamento. Jesus está interessado em ouvir nessa noite o que você tem a dizer para ele. O reconhecimento de onde você caiu, de onde você dispersou, de onde você se afastou, e um propósito na sua vida de um pedido de perdão, dizendo, eu quero me reencontrar nessa noite. Eu quero que esse dia seja um dia de reencontro. Um reencontro com a minha família, no relacionamento familiar. Um reencontro com a minha esposa. Eu quero reencontrar com a minha esposa. Eu quero que o meu amor por ela, né, e da esposa para o esposo, seja restaurado. Eu quero que hoje seja um dia de reencontro no meu relacionamento conjugal. Eu quero que hoje seja um dia de reencontro com Deus. Porque com Deus na minha vida, tudo será diferente. Eu sei que eu sou a 100ª ovelha, mas eu quero voltar hoje. E eu quero reencontrar com as 99 que estão no aprisco. Eu sei que eu sou a 10ª moeda. Eu estou escondido aqui, eu estou caído aqui em algum canto da casa. Mas eu sei que eu estou sendo procurado. Eu quero ser achado hoje e me juntar às 9 moedas para fazer parte do valor total, para que haja festa no céu. Quando esta parte que está faltando no valor total for reencontrado. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite e que o Espírito Santo do Senhor possa ter falado no seu coração. E eu vou convidar nesse momento a Julie, que estará entoando o hino aqui, que vai falar exatamente sobre as 100 ovelhas. E enquanto ela canta esse hino, gostaria que você ficasse em oração, refletindo sobre essa mensagem. Porque após esta canção, eu vou orar, encerrando o culto desta noite. E eu quero orar por você, para que hoje você tenha um dia de reencontro com Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse momento, encerrando este culto,
com essa canção, que é uma canção bem antiga do cantor Oséias de Paula. Então, se você conhece, canta aí na sua casa também. Se você não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer agora esse clássico no meio gospel. Amém. Vamos então orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, aqui, Pai, estamos encerrando, Pai, entregando ao Senhor mais um culto de adoração. Um culto, Pai, em que podemos sentir aqui, Pai, a voz do Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Pai, nesse momento, Pai, eu entrego em Tuas mãos cada coração, cada ouvido que esteve à disposição, com atenção, que deram atenção, ouvindo a mensagem desta noite.
Pai, se algumas dessas pessoas estão dispersas, Pai, da comunidade de Israel, que é o teu povo hoje, que são as tuas igrejas. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor faça com que elas voltem nesse momento. Eu sei que o Senhor está procurando, Pai, cada uma delas. A palavra de Deus diz que o Senhor está à procura dos fiéis da terra. E no meio dessas pessoas dispersas há muitos fiéis que um dia se afastaram por qualquer motivo, talvez um motivo banal. Pai, mas essas pessoas, Pai, ficaram longe do aprisco, como aquela ovelha, aquela centésima ovelha. Muitas delas estão perdidas, continuam perdidas dentro das igrejas, dentro do contexto familiar, mas é uma moeda de valor. Elas são necessárias, elas são importantes, elas fazem falta, Pai. Que elas possam estar sentindo isso nessa noite. E que esta noite, que este dia, seja um dia de reencontro. Ah, Pai, que essas pessoas que estão ao alcance de nossa voz, e que estão, Pai, que ouviram esta mensagem, possam refletir sobre isso, Pai, e voltar correndo para os braços do Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, fortaleça aquele relacionamento que se perdeu com o tempo, que, Pai, que perdeu os valores sentimentais. Ah, Deus, que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, o Senhor vem agir nos casamentos, nos relacionamentos familiares entre pais e filhos, nos relacionamentos fraternais da tua igreja, Pai, do teu aprisco. Em nome de Jesus, desperta o teu povo para a inclusão daqueles que às vezes discriminamos, murmuramos contra eles, achando que às vezes nós somos, Pai, mais santos, mais dignos, somos mais dignos, ou seja, somos dignos, e eles são indignos de estar na comunidade de Israel. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu entrego também em tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles pedidos que têm chegado à tua igreja, aquelas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, outros, Pai, sofrendo, além de enfermidades, sofrendo com a economia, Pai, enfrentando problemas difíceis, Pai, na área financeira. Ah, Deus, assim como temos orado, como fizemos naquela campanha de oração ontem, 24 horas de oração, Pai, pelo fim dessa pandemia, Pai, para que venha aí a cura dessa enfermidade, seja através de vacina, seja através de medicamento, mas que a ciência, a medicina encontre, Pai, uma solução para a cura, para, Pai, bloquear o avanço dessa enfermidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ah, Pai, tenha misericórdia. Mas que, acima de tudo, Pai, dentro dessa pandemia física, da enfermidade, Pai, que o Senhor possa estar curando a maior pandemia no mundo espiritual, que é a pandemia do pecado, distanciamento de Deus, que tem destruído tantas vidas, que tem levado as pessoas para a morte eterna. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, seja então uma noite de reencontro com o Senhor. Pai, oramos também pela reabertura da tua igreja. Pai, que o Senhor possa tirar o medo, que o Senhor possa tirar, Pai, todo o complexo, Pai, todo o trauma. Pai, que a mídia, que as redes sociais, os meios de comunicação colocou muitas vezes na mente dos teus servos, Pai. Mas que mesmo com as restrições que teremos, que aquelas pessoas que puderem, Pai, que elas possam vir, mas vir com alegria, vir com coragem, com ousadia, Pai, para que juntos na tua casa louvarmos e bendizermos o teu nome. E que assim seja, Pai, com o teu rebanho nesta noite,
e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor, né? E que nós possamos continuar em oração, assim conforme nós tivemos ontem, né? Foi um dia de muita alegria ver os irmãos orando, compartilhando, enviando versículos, um ligando para os outros. Vamos continuar, né, com essa corrente de fé, de comunhão, através da oração. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.